Pois então, eu cheguei no meu limite. Esse ano foi uma verdadeira prova de fogo em todos os sentidos. Algo que fez eu realmente perceber que se eu já passei por algo que me fez me sentir mal, mal bastante para pensar que aquilo foi o que de maior me fez sofrer ou ter me deixado em um estado quase de desistência, nem mesmo se comparava ao que eu estaria por passar nesse ano de 2023. A gente realmente não está pronto quase nunca para as coisas que a vida nos prepara. Seja ela por escolha nossa ou por acaso, ou mesmo que venha acontecer porque você permitiu que isso acontecesse. Por mais pronto que você pense que esteja, algo muito maior e devastador já estava pronto e esperando o momento certo para ele se manifestar. E é nesse momento em que o desespero e a danação tomam conta da nossa mente, fazendo a gente apenas sofrer e não conseguir encontrar uma saída, mesmo que você entenda parte do que está vendo, mas tudo vem a ser fragmentos de surpresas que vão vindo e te deixando cada vez mais tragado em um abismo de angústia, dor, sofrimento e tristeza. Ah, e claro, um completo desespero que você tenta sufocar os gritos que estão tentando sair de você mesmo, mas que em certas ocasiões você não pode nem mesmo se permitir soltá-los. Sim, é difícil ter que sorrir por fora para as pessoas enquanto você morre por dentro. E não falo apenas por mim, mas por muitas pessoas que também podem estar passando por isso mesmo agora, por causa das suas próprias situações e individualidades que às vezes nem elas mesmas não sabem o que fazer, porque nem sempre têm o que fazer, a não ser apenas resistir e esperar a situação amenizar. Mas se você entrou nesse vídeo, você deve estar se perguntando: o que realmente aconteceu? O que está havendo? Eu respondo: muita coisa. Sim, muitas coisas aconteceram em minha vida esse ano e, em sua grande maioria, foram situações que aconteceram uma próxima da outra. Aconteceu algo e depois outra coisa e depois mais uma coisa e assim foi. Até eu perceber que não tinha o que fazer além de apenas aceitar tudo e buscar meios que viessem me ajudar a me manter mais calmo e no controle. Eu não irei detalhar muitas coisas do que aconteceram aqui, mas sim foram situações relacionadas ao meu trabalho e problemas de relacionamento. Mas como eu disse, eu não vou detalhar nada, mas achei interessante falar sobre isso e como tem sido sobreviver nessa situação e na condição atual. Não digo atual, mas pelo que eu passei e de certa forma agora eu tô me reerguendo. Sofrimento, dor, tristeza e sentimentos semelhantes se manifestam de maneira muito individual nas pessoas. Algumas pessoas conseguem se manter mais no controle, outras buscam recursos na área da saúde, outras tentam buscar métodos e maneiras de socialização duvidosa, e outras apenas se entregam para a situação e apenas sentem, e outras que praticam o auto-adeus. No meu caso, essa última nunca passou pela minha cabeça. Eu valorizo demais a minha vida e nada no mundo me fará chegar a tal ponto, pois mesmo em situações extremas como a que eu passei e de certa forma ainda passo, não com a mesma intensidade, mas bem menos do que eu já tinha passado, mas não com a mesma intensidade que foi, nada disso vai fazer eu tomar uma decisão tão extrema assim com a minha própria vida. Ela foi um presente que eu ganhei da minha mãe e eu tive ela também salva pela minha tia, que veio a se tornar minha mãe de criação depois de um tempo. Nada me levará a tal limite. E se você pensa muito nisso, procure ajuda. Fale com alguém. Para tudo se tem um jeito, uma saída, um método melhor. Lembre-se, você não é o único que está passando por isso. Mas acima de tudo, você é único. Só tem um de você. Não existe outro que nem você. Portanto, cuide da tua vida, se valorize e acima de tudo se respeite. Dentro de tudo o que aconteceu comigo, eu vejo essa situação como um meio de aprendizado e de superação, porque é assim que aprendemos a entender como as situações e certas consequências nos afetam e o que pode fazer para mudar isso.
de um jeito que a gente não saia prejudicado, mas sim renovado e com uma experiência melhor. E foi isso que eu fiz. Apesar de eu não conseguir buscar ajuda de uma maneira correta em um terapeuta ou com alguém que pode falar sobre os assuntos, eu busquei outros métodos. Tentei vários outros também, mas fui me adaptando àquilo que ia se encaixando dentro das minhas necessidades e condições. Aliás, pessoas eu tinha, amigos que estavam até mesmo se dispondo para vir de outra cidade para me ajudar e a me dar apoio. Mas naquele momento eu não iria conseguir dar a atenção que eles ou mesmo falar sobre como eu estava me sentindo. Eu literalmente não tinha condições de dar a atenção que eles realmente mereciam, pois o meu estado estava realmente à beira de um caos que eu não conseguia entender e não sabia como sair dele. Eu não tinha força suficiente para eu parar de pensar em tudo e como que eu estava me sentindo. Meu irmão queria vir me visitar pra gente fazer algo, sem ao menos ele saber de nada sobre a minha situação, e eu acabei não deixando ele vir. Eu realmente não tinha ânimo nenhum pra nada, nem pra mim mesmo. Eu nunca cheguei a tal ponto de nem mesmo conseguir me distrair. Hoje, já mais recuperado e mais no controle, eu posso dizer que uma das coisas que estava me deixando nesse estado era o fato de eu estar desempregado, com parcelas do meu seguro terminando e sem ter encontrado nenhuma oportunidade de trabalho. No dia em que esse vídeo foi lançado, e até mesmo no dia de hoje, eu já estou empregado novamente, e quanto aos meus outros problemas de relacionamento, eu estou aprendendo a lidar com isso de outro jeito. Isso é algo do qual eu não falarei aqui, até mesmo porque não tem o porquê disso ser falado aqui. Mas o que eu posso dizer é que o que eu fiz para diminuir os meus quadros de ansiedade foi videogame e música. Tanto um quanto o outro, eles estiveram comigo em momentos muito difíceis desses dias. Meus picos de ansiedade aconteciam mais durante o dia, nos momentos em que eu estaria trabalhando, e iam se estendendo até o fim da tarde. Momentos dos quais eu focava nos jogos e depois na música. Meu sono estava todo desregulado e fora de um padrão. Isso quando eu dormia também, pois tinha noites que eu não conseguia nem mesmo dar uma cochilada. Porém, tudo foi se amenizando depois que as primeiras entrevistas foram acontecendo, até que finalmente um grande amigo de trabalho me ajudou a encontrar essa nova oportunidade. Eu sou muito grato a ele por isso, e foi em um momento que eu estava literalmente desesperado, mas dessa vez foi por um bom motivo. Eu poderia praticamente escolher em qual instituição eu iria trabalhar, e hoje faz algumas semanas que eu tô me sentindo muito melhor e bem mais produtivo. Eu não vou negar, eu ainda tenho alguns picos de crise e não me sinto bem em alguns momentos, mas saber que agora eu tô um tanto melhor do que antes já me faz eu me sentir com força suficiente para manter meu foco no meu futuro e em meus objetivos, mesmo que em alguns deles estejam tão perto e tão distantes ao mesmo tempo. Eu ainda vou manter o caminho que me faz continuar nessa trilha de onde eu estou andando. Mas algo que eu quero falar aqui são sobre os jogos que eu joguei nesses dias e que me ajudaram a me sentir um pouco melhor. Que foram God of War e God of War Ragnarok, The Last of Us, parte 1 e parte 2. E uma grande surpresa que me pegou de jeito que eu jamais esperava que um dia eu iria me distrair com um jogo desse, que é Fortnite. Eu preciso dizer que eu tinha muito preconceito com esse jogo, mas depois que eu fui dando uma chance, eu percebi que ele é muito mais legal e divertido do que eu poderia esperar. De verdade. Esse foi realmente um jogo que me fez rir muito e perceber que nem tudo estava perdido. E independente da colocação que eu ficava, o que me importava naquele momento era tentar esquecer de tudo por um tempo. Já com God of War e The Last of Us, era algo com o qual eu queria me conectar com certas situações que o jogo problematizava. O fardo do passado do Kratos e a sua nova jornada em uma mitologia totalmente diferente de sua terra natal e suas descobertas e adaptações ao ambiente. E em The Last of Us, o fato de você ter que tomar decisões difíceis em uma situação ainda mais difícil. Seja ela enfrentando dos mais diversos inimigos que surgiam, ou também tentando encontrar a minha força genuína em situações que desafiavam a mim mesmo em momentos de crise.
Assim como o Kratos fala para Atreus e da mesma maneira que o Levi fala para Abby. Em momentos de crise, não se Não é desespere. desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. De certa forma, isso é meio que verdade. Esses jogos salvaram a minha sanidade em um momento muito delicado da minha vida e se tornaram parte de mim. Eu digo isso porque nem mesmo parar para ler em algumas coisas eu conseguia e menos ainda assistir. Isso não funcionou nem um pouco, me deixava mais frustrado e desanimado ainda, fazendo com que minha atenção fosse desviada por causa dos pensamentos que eu estava tendo. Leitura é algo que eu adoro praticar. E infelizmente eu não estava conseguindo focar o suficiente para conseguir prestar a atenção que as leituras merecem. Diferente da música que eu gostava muito de ouvir deitado durante o começo da noite e que só funcionava quando eu colocava meus fones de ouvido. E ali eu me perdi em uma vasta biblioteca de tudo aquilo que eu mais amo ouvir. Eu não tenho só um gênero musical que eu escuto. Eu ouço de tudo e tudo que me faça me sentir bem. Bem o bastante para não ter um lapso de choro na madrugada, mas sim algo que me faça parar para pensar em momentos e situações da minha vida em que eu precisava resgatar, como parte de algo que me fazia refletir em determinadas situações que eu tinha mudado ou feito algo que eu poderia ter feito diferente, ou mesmo não ter feito nada, ou tomado uma decisão com mais maturidade e de certa forma mais planejamento. Coisas essas que só percebemos depois de um tempo. Depois de todos os erros que cometemos, de todos os arrependimentos que carregamos e de todas as escolhas erradas que tomamos. Sim, a música me ajuda a ver isso e bem dessa maneira mesmo. Bandas que me abraçam, bandas que me aconselham, bandas que me abrem a mente e a consciência dentro de uma consciência que tem uma profundidade dimensional da minha psique. Bandas que falam do meu comportamento e da falta dele, dos meus fantasmas e meus traumas adormecidos e de momentos que eu não pude ter a oportunidade que eu queria, ao menos de poder ter tido tempo de me despedir de alguém que já se foi e não volta nunca mais. Eu agradeço a todas as pessoas que vieram até mim para saber como eu estava e peço perdão para aquelas pessoas das quais eu não falei absolutamente nada a respeito. Mas a verdade é que eu não me sentia bem o bastante para falar sobre isso. O que eu quero dizer é que o canal vai voltar em um novo formato e dessa vez eu não vou falar apenas de literatura, mas sim vou falar de tudo. Tudo que eu tiver vontade de falar, pois nesses últimos dias eu criei um cronograma de assuntos que eu preciso muito trazer aqui e debater com vocês. E lembre-se, gente, algo que eu quero dizer que seja bastante importante para vocês: sejam gentil com vocês mesmos. Eu não sei pelo que vocês estão passando, se vocês estão bem, se vocês não estão. Porque todo mundo fala que tá bem, mas na verdade a gente não sabe quais são os monstros que estão dentro das mentes de vocês, assombrando e incomodando cada um de vocês nesse momento. Não importa a situação que você esteja passando. Se cuide, se alimente, beba água, tome banho, tenha um hobby, faça coisas que você se sinta bem fazendo. Problemas e dificuldades todo mundo tem. Você pode ficar triste, mas não se entregue para sua tristeza. A vida é curta demais para ser pequena. Vejo vocês em breve.